apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão. Mas louvor não, né? Não, ela não preparou mais, mas tá bom. Em nome de Jesus, tá ótimo, minha apóstola. Acontece. Tudo que é ao vivo tem essas coisas, né? Louvado. Hoje eu tentei fazer algumas coisas diferentes, deu uma correria no início, mas estamos aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Dá um amém aí, senta o dedo no like e deixa o seu amém aí para mim. Você que está aqui comigo, você está firme aqui. Tá bom, minha apóstola, não precisa mais não. Senão a gente vai perder bastante tempo. Isso, senta o dedo no seu like aí e deixa o seu amém. Glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês. Que a graça e a paz estejam no coração de vocês. Desde já eu quero dizer para você, visita nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos que lá estão, envie para os seus amigos, envie também para aqueles que você acha que são seus inimigos. Peça para se inscrever no nosso canal, nos ajuda a chegar aí a 1000 inscritos. Tá bom, querido? Nós contamos com a ajuda e o apoio de vocês. Eu tenho sido uma bênção na sua vida, seja também uma bênção na vida de outros. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Amém? Nós vamos para o capítulo 18 de Apocalipse. Louvado seja Deus. Amém? Apocalipse 18. Abra sua Bíblia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. A presença de Deus já tomou conta hoje na conferência Código Meio-Dia, nas Mulheres Gerando Vidas, hoje 3 horas da tarde, com a apóstola Betânia. Está lá gravado, viu, no Face dela. E a presença já tomou conta de mim aqui, nesse momento aqui no estudo do Apocalipse, nessa live da noite. Chegou na tua casa? Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que sim. Amém? Vamos à palavra da noite. Essa palavra da noite eu quero sempre lembrar vocês, né, com todo o carinho, com todo o amor, que o estudo do Apocalipse é um estudo escatológico. Eu falo sempre, porque sempre tem pessoas novas que veio para estudar conosco. E nós não estamos aqui para condenar ninguém, julgar ninguém. E Apocalipse, por ser escatológico, existem teses acerca do Apocalipse, porque é algo futurístico. Um diz que algumas coisas estão acontecendo, outros dizem que vai acontecer, outros dizem que já começou, outros dizem que muitas coisas que estão escritas aqui também referente ao passado.
à época de João, outros falam até anteriores à vinda de Yeshua, né? Existem teses, existem maneiras de se ver, mas nunca com muita clareza, da mesma forma que o Novo Testamento, no modo geral, poderia ser visto com muita clareza pelos irmãos, os judeus do Antigo Testamento, que entendiam, liam as profecias. Havia os rabinos que faziam as suas suposições, levantavam teses, que até hoje acontece na vida de muitos rabinos que ainda não aceitaram a Yeshua, ainda geram uma série de teses, porque acreditar que Jesus é o Messias para a cabeça de alguns é muito, assim como também para a cabeça de muitas pessoas, muitas teses defendidas aqui no livro de Apocalipse chega a ser loucura, né? Mas eu quero dizer para você que eu tenho feito um estudo muito simples, muito superficial, não estamos aqui em doutorados do Apocalipse, muito menos por isso. Eu tenho feito a minha... defendido a minha maneira de enxergar a minha tese, a maneira como eu enxergo o Apocalipse nesses 34 anos de crente, 28 de ministério, que agora no dia 18 de junho, dia do aniversário da minha irmã, eu também completo 28 anos de ministério. É uma pena que as igrejas ainda não abriram, que eu gostaria de fazer um grande culto de ação de graças pelo meu 28º aniversário de ministério. E no dia 19, 9 anos de apostolado. Olha que legal, né? Um dia após o outro. Então, o meu apostolado foi um presente também dos céus para a minha vida, uma unção apostólica, né? E nós estamos aqui, ministrando com você, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de quarentena, não paramos de mencionar e nem de falar da palavra de Deus. Amém? Então eu estou fazendo um estudo muito superficial. No capítulo 18 que nós vamos estudar, também não tem muito conteúdo que se possa trazer grandes teses. Eu entendo que Deus revelou a João alguns capítulos sobre a Babilônia, sobre a besta que emergiu da terra, a besta... A mulher que estava sentada sobre uma besta escarlate, né, vestida de púrpura, de vinho, de joias preciosas no deserto. João tem visão. E o capítulo que se segue vem falando da Babilônia. O Senhor vem trazendo, descortinando, reafirmando, falando assuntos sobre a Babilônia. E o capítulo 18 não é diferente. O 17 a gente vê essa besta, essa mulher sentada numa besta, né, com os nomes de blasfêmia, com a sua taça da prostituição, né? E o capítulo 17 mostra, né, ele termina dizendo que a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E nós falávamos que mulher na Bíblia muitas vezes é referente à igreja, à noiva, à esposa, né? E essa mulher era uma grande prostituta, ou seja, talvez uma noiva que se corrompeu, que se prostituiu diante de outros deuses, né? Levou milhares, povos, línguas e nações, mar de gente, a se prostituir e a beber o vinho da sua prostituição. Vinho, ensino, ensinamento, né? E falando de ensinamento, vinho, a palavra da sua prostituição, né? E deram o rei, e eles levantariam líderes, né, para ajudar a governar. E nós falávamos ontem dos 7 chifres, que seriam 7 montes, que Roma é cercada e era conhecida no passado por 7 montanhas. E a gente também fala das montanhas, né, que hoje são governos, né, sobre o mundo, que tem o domínio. Roma tem o domínio hoje sobre a política, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a economia, sobre a arte, sobre são 7, a cultura e eu acho que a ciência, se eu não me engano. Eu tenho que conferir, porque toda hora isso foge da cabeça, é muita coisa para se guardar. Mas no capítulo 18, que é o que nos interessa hoje,
começa assim. Baixa só um pouquinho, minha filha, esse fundo. Depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Que anjo é esse, hein? Que iluminou toda a terra. E ele bradou com voz poderosa. Ela caiu, a grande Babilônia. Ela se tornou um lar, morada de demônios, cárcere de todo espírito impuro, cárcere para toda ave impura e odiosa. Eu quero dar uma parada aqui para ficar um pouco estupefato aqui com você. Caiu a Babilônia, que a Bíblia em cima diz que é uma cidade. Né? É uma cidade. A mulher é uma cidade. Né? E ela cai, ela desaba. E ela se torna morada de demônios. Olha isso. Cárcere de todo espírito imundo. Cárcere para toda ave impura e odiosa. Porque todas as nações beberam do seu vinho, dos seus ensinamentos. Isso é muito sério, você não acha? Pensa comigo, querido. Se tornou cárcere, porque todas as nações beberam do seu vinho, porque todas as nações beberam do vinho da fúria de Deus, por causa da sua prostituição. Aí já vem, eu me confundi aqui, não li direito. Todas as nações beberam do vinho da fúria de Deus, do ensino da ira de Deus, por causa da sua prostituição. Sim, os reis da terra se prostituíram com ela, e de seu amor incontido pelo luxo excessivo, os negociantes da terra enriqueceram através da Babilônia, dessa grande Babilônia. Então ouvi outra voz do céu dizer: meu povo, sai dela. Agora, isso também me chamou muita atenção, esse momento, porque às vezes a gente está lendo, a gente parece que o céu naquele momento estava dizendo para o povo que estava ali sair dela, e não. Como era uma revelação futurística, como era alguma coisa do futuro, e Deus estava trazendo uma revelação para João, Deus estava dizendo: estou mostrando para vocês não viverem isso, sai dela, sai da sua prostituição, não beba do seu vinho de prostituição. Gente, e o vinho da prostituição de Deus não tem a ver com imoralidade sexual somente, mas também com a prostituição espiritual. Isso é muito sério, né? Muitos se prostituíram espiritualmente, foram adorar a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade de homens que mudavam a glória de Deus em mentira e adoraram a criatura em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então as pessoas, na verdade, abandonaram o Santo de Israel, adoraram o Criador, deixaram o Criador para adorar as imagens feitas pelas mãos dos homens, para adorar criaturas, aquilo que os homens criaram. Olha que coisa. Eu estou citando Romanos 1, e eu gostaria até de abrir esse texto, pedindo aqui a ajuda da minha auxiliar aqui. Eu vou até abrir esse texto de Romanos 1. Quer abrir comigo? Vamos ler comigo, lê comigo aí, Romanos. Mas deixa marcado Apocalipse.
1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em mentira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Paulo está dizendo aqui aos hebreus, nas cartas aos romanos, dizendo o seguinte: o homem está indesculpável, porque de Deus se pode conhecer por tudo que ele criou. Olha para o universo, olha para o nosso planeta, olha para dentro de você mesmo, meu irmão. Se você não conseguir ver Deus, você não vai conseguir ver mais nada. Então, quem não consegue ver a grandeza de Deus naquilo que ele criou, se torna indesculpável. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e seu coração insensatos obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Gente, mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagem, que é algo corrupto, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que Deus também os entregou às circunstâncias de seus próprios corações. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, de seus próprios corações, a imundícias, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura, mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As pessoas passaram a servir as coisas que os homens criaram com as mãos. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural de mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Então, quando Paulo está citando esse texto de Romanos 1, está mostrando que muitos deixaram a glória de Deus para se prostituírem diante de esculturas. Sem falar do que acontecia muitas vezes, que a gente ouve falar de grandes coisas horríveis que vinham acontecendo, de imoralidade, tantas coisas, né? Inclusive, eu quero falar, não é só no meio de religiões, não. Até no meio do povo de Deus mesmo, povo evangélico. Se vive essas práticas, está vivendo como Babilônia. Está vivendo como como Roma, como a mãe da prostituição. Por isso que Deus fala que sai dela, meu povo. Deus está fazendo um alerta antes que tudo isso aconteça. Deus está fazendo um alerta para que o seu povo não vá praticar essas coisas, porque Ele está mostrando o que vai acontecer. Para que vocês não participem do pecado dela, para que não sejam infectados por suas pragas. Porque seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Gente, crimes. Para e pensa comigo, crimes. Para e pensa comigo seus crimes. Quantos mortos pelo Império Romano? Quantos apóstolos foram, quantas pessoas foram perseguidas no primeiro e segundo século em diante? Agora, no século XIV, XV, a Inquisição, na Reforma Protestante, quantos servos de Deus
foram mortos, queimados em praças públicas, sem direitos a julgamento, sem direito a se defenderem. Então Deus está falando assim, se lembrando dos seus crimes. Quantos crimes cometidos, quanta injustiça. A casa das pessoas eram confiscadas. Procura isso na história da igreja. Os bens das pessoas eram confiscados. E as pessoas eram levadas para serem queimadas em praça pública como herege. Sem direito à defesa. E ai daquele que defendesse, morria junto. Retribuam-lhe o que ela fez. Paguem-lhe o dobro dos seus atos. Aqui esse capítulo vem falando do juízo da Babilônia, né? Para misturar-lhe uma porção dupla. Façam-na sofrer o tormento e aflição, como a glória e o luxo que ela deu a si mesma. Preste atenção. Se Deus estava falando de uma cidade, ele não está falando de pedra não, viu? Ele não está falando de parede não, viu? Quando Deus está falando de uma cidade, ele está falando de parede de pedra não. Ele está falando de pessoas, de atitudes, de todo um sistema babilônico, entre aspas, chamado de babilônico, mas a gente bem sabe que é um sistema romano, né? Que influencia as gerações até hoje, com tudo, com modelo de política, religião, uma série de coisas. Ah, eu esqueci de falar religião também nos 7 montes, né? Façam-na sofrer tanto tormento e aflição, como a glória e o luxo que ela deu a si mesma. Porque em seu coração ela diz, estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. Sentada sobre as águas, dominando, feliz da vida, alegre, feliz. Por isso, suas pragas virão em um só dia, morte, tristeza e fome, e ela será queimada a fogo, porque Adonai, Deus, seu juiz, é poderoso. Olha que tremendo esse julgamento da Babilônia, né? A gente fica lendo isso aqui e a gente vai ver como será julgado. Quantas pessoas, além de ter morrido na fogueira, foi um crime horrível, desde a época de Jesus para cá. Mas também, querido, quantas pessoas partiram desse mundo sem salvação, sem o conhecimento da verdade, porque eles detinham a verdade e viveram a mentira. Criaram sofisma, dogmas, para manter o povo aprisionado, para manter as pessoas apavoradas. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? E os reis da terra que se prostituíram com ela, se participarem do seu luxo, chorarão. E participaram do seu luxo, chorarão. E se lamentarão por ela, quando virem a fumaça enquanto ela queima. Tenebroso por causa... Perdão, gente, é que tem uma luz aqui no meu olho. Quando eu tiro a luz, eu fico meio ceguinho aqui, tá? Por favor. Temeroso por causa do tormento dela. Ficarão de longe e dirão: oh, não! A grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora seu juízo chegou. Esse 1 hora também é algo simbólico, tá, gente? É um tempo, né? Quer dizer breve, rápido. Os negociantes da terra se lamentarão por causa dela, porque ninguém nunca mais ninguém mais compra a sua mercadoria.
artigos de ouro, de prata, de pedra, preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira rara, peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro, mármore, canela, cardamomo, incenso, mirra, olíbano, vinho, azeite, farinha, grãos, bois, ovelhas, cavalo, carruagem, corpos e as almas dos seres humanos. Que coisa, hein? Até as almas dos seres humanos que se era comprado. Mercadores. Se você não pagar, olha, teu familiar não vai sair do purgatório, não vai para o céu. E o povo que não tinha a plebe, era o clero e a plebe não tinha dinheiro, a plebe não tinha condição, a plebe até tinha o dinheiro, mas ela não tinha o conhecimento. Era uma plebe sem instrução. Então era dominada. Eu sei, o clero dizia eu sei, e a plebe é maldita, não sabe. Então tudo era comercializado, inclusive as almas dos seres humanos. Então chegava no meio de uma pessoa que juntava aquele pouquíssimo do que tinha, numa miséria, numa época chamada a época da escuridão, a época das trevas mesmo, chamada essa época. As pessoas juntavam o único posse que tinha para comprar as almas dos parentes que morreram sem salvação, por um pedaço de papel escrito e assinado por Roma, que a partir daquele dia o familiar saía do purgatório e ia para o céu. Aonde que já se viu uma palavra purgatório na Bíblia? Então até as almas eram comercializadas, as almas dos seres humanos. Gente, se você estudar a história da igreja, se vocês pararem para estudar a história da igreja desde Atos dos Apóstolos, desde Jesus até a chegada aqui, vocês vão ver como a influência de Roma, Babilônia, chamada também de Babilônia, ela vem influenciando nações, povos, línguas de todas as eras. Mas ela um dia vai cair. Em nome de Yeshua. Está aqui. Está escrito. Só não estou dizendo não. Está escrito aqui. E os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Porque ninguém mais vai comprar isso, né? Foram-se as frutas que você tanto desejou de todo o coração. Todo o seu luxo e fulgor foram destruídos e nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela. Chorarão, lamentarão e dirão: ó não, a grande cidade costumava usar linho fino, púrpura de escarlata, onde chegava todo mundo se prostrava, né? Todo mundo babava, os governos gastavam dinheiros, horrores para a chegada, né? Tudo com pedras preciosas, caríssimas, né? Com tamanha riqueza, foi arruinado em 1 hora. Todos os comandantes, passageiros, marinheiros e todos que ganham a vida no mar ficarão à distância e chorarão em ver a fumaça queimando, enquanto ela é queimada. Que outra cidade foi semelhante a essa grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça, choraram e lamentaram, dizendo: ó não, a grande cidade, a abundância da sua riqueza, enriqueceu todos os donos dos navios, em apenas 1 hora ela foi arruinada.
eu quero lembrar também do apoio ao Holocausto, né? De todo o apoio que Roma deu ao Holocausto, a matança dos judeus pelo mundo inteiro na Segunda Grande Guerra Mundial. Tem muita conta para prestar. Quanta pedofilia, quanta maldade, quanta coisa ruim foi feita. Quanta coisa foi feita e acobertada. Muitos vão estar chorando. Alegrem-se por causa dela, os céus. Regozijem-se o povo de Deus, seus apóstolos e profetas, porque hão de julgá-la. Deus os vindicou. Então um anjo poderoso levantou uma grande pedra do tamanho da pedra de moinho e atirou ao mar, dizendo: com igual violência será Babilônia, a grande cidade, lançada por terra para nunca mais ser encontrada. Os sons dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta, nunca mais se ouvirá no seu meio. Nenhum artifício vai fazer aquelas coisas com a mão, esculturas, será encontrado no seu meio. Nem mais se ouvirá o ruído das pedras do moinho em seu meio. A luz da candeia nunca mais brilhará dentro de você. A voz do noivo e da noiva nunca mais será ouvida ali. Nunca mais vai ter casamento. Gente. Porque os seus mercadores eram os mais poderosos da terra. Todas as nações ficaram enganadas por suas fórmulas mágicas. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, do povo de Deus. Mais uma vez, olha aqui, gente. E todos os que foram assassinados na terra. Isso é muito sério, não é? Fala comigo se isso não é muito sério. Se isso não é muito sério. Então, tira suas próprias conclusões. Se lembra da Inquisição, se lembra da perseguição do primeiro século, como a igreja era perseguida, arrastada, jogada no Coliseu, o povo de Deus jogado ao Coliseu para os leões comer. Inclusive, minha apóstola, eu queria essa canção. Você pode ver para mim? Sempre vou lembrar. A gente nunca pode esquecer essas coisas. E o povo de Deus, às vezes, parece que se esquece, né? De todos os crimes que a Babilônia cometeu, que a grande meretriz, baseada nesse espírito de Roma, cometeu na face da terra. Quantos profetas, quantos apóstolos foram mortos? Pedro desejou morrer de cabeça para baixo, crucificado. Porque ele disse: não sou digno de morrer. Isso diz os historiadores, tá? Não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quantos cristãos crucificados dentro d'água, no mar, quando a maré subia, eles morriam afogados? Quantos jogados na arena, nos jogos, para a diversão do povo em Roma? Quantos queimados? Quantas almas de profetas e de líderes mortos? Então, meu irmão, eu termino essa mensagem dizendo para você: sai dela. Como disse aqui, a gente começou a ler, e no versículo 4, então outra voz do céu, ouvi outra voz do céu dizer: meu povo, saia dela. Deus está falando isso para hoje a gente sair dela. Para as nações sair dela. Para você que ainda acredita nessas coisas e em santos feitos por mãos humanas, em deuses criados pelos homens, pelas mãos humanas. Tem boca, não fala, pés não anda, mãos não apalpam, som nenhum lhe sai da garganta. Eu posso ler isso para você na palavra de Deus. Eu vou abrir no Salmo 115 aqui. Você pode abrir comigo se você quiser, para depois dizer: o apóstolo falava as coisas, mas não mostrava. Salmo 115, eu termino dizendo:
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da benignidade da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem pés, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e som algum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que a fazem e todos os que neles confiam. Salmo 115 está aqui. Está aqui, ó. Para você ler junto comigo, se você quiser. Amém? Está aqui. Salmo 115, a palavra de Deus. Então, querido, pensa nisso, analisa nisso. Sai dela, povo de Deus. Sai dela. Eu sei que muitos de vocês aí que já estão convertidos, já saíram dessas coisas, já não adoram. Mas eu sei que existem novos convertidos e até pessoas que ainda não são, que está vendo esse vídeo, que talvez você esteja enviando para alguém, que você que está me assistindo, você possa refletir. Que não sou eu que estou julgando, eu só estou lendo o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Nós vamos orar, mas eu quero ouvir esse louvor para a gente fechar. Pode soltar, minha apóstola, no nome santo de Jesus.